Graça e paz, meus irmãos e amigos. Eu sou o evangelista Alexandre. Se você está chegando pela primeira vez aqui no meu canal, seja muito bem-vindo. Que Deus possa te abençoar grande e ricamente. Amém? Hoje eu separei algumas palavras e frases aqui, certo? E antes de iniciarmos este vídeo, eu convido a você, se você não é inscrito, que você possa se inscrever no meu canal. Ative aí as notificações de todas, tá? É um canal simples. Aqui você vai ouvir somente a palavra de Deus. Eu não faço comentário de nenhum outro canal cristão, não falo de religião, certo? Eu falo de Jesus Cristo. Tão somente quanto a palavra de Deus, tá? Não sou dono da verdade, o dono da verdade é Deus, e sim a sua palavra é a verdade. Amém? Eu vou abrir aqui o nosso versículo para nossa breve meditação, que se encontra em João, capítulo 16, versículo 33. Somente um versículo só, e depois eu vou falar aqui algumas coisas que nós devemos evitar. Amém? O texto diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Somente esse versículo, Jesus dizendo que no mundo nós passaremos por aflições. Aflições podemos entender que são os problemas que nos acarretam, problemas familiares, problemas financeiros, problemas de saúde, enfermidade, problemas com filhos, problema no lar, problema conjugal, problema no trabalho e assim vai, né? Cada pessoa tem um tipo de problema, um tipo de situação que ninguém está isento de passar por isso. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, ou seja, tenham bom ânimo, né? Assim como eu venci, vós vencereis também se estiver ligado nele. Então, Jesus disse: no mundo nós vamos passar por aflições. Isso aí, independente se a pessoa, independente de posição social, classe social, se é pastor, se não é pastor, se é membro, se não é membro. O importante é que ele está salientando que todos passamos, seja rico, seja pobre, independente da sua classe social, os problemas eles sempre virão. Os problemas sempre virão. Mas Deus é o nosso refúgio e fortaleza para aqueles que o amam. Amém? Para aqueles que amam a Deus, Ele é o nosso refúgio e nossa fortaleza. Separei aqui algumas palavras, né? Eu também aprendo. Estou sempre aprendendo, já errei muito, procuro corrigir meus erros pela palavra de Deus. Não existe uma referência melhor para a tua vida, para a minha vida, do que a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa referência, sempre será a nossa referência, ela sempre será verdade, e a verdade sempre prevalece contra as trevas. Amém? Separei aqui, eu escrevi aqui rapidamente algumas palavras aqui que nós devemos evitar, tá? A todo custo, tá bom? Então, me siga aí e no final do vídeo, né? Estarei escrevendo aqui essas palavras aqui para quem quiser servir de alerta. Amém? Então, vamos às palavras que nunca devemos pronunciar ou evitar a todo custo. E no fim eu vou dizer o que você deve fazer caso você já tenha falado. Amém? Diz assim aqui, as palavras que eu escrevi: nunca diga estas palavras: eu não consigo, eu não posso, eu te odeio, eu sou um fracassado ou uma fracassada, você não presta para nada. Aqui vou abrir um parênteses. Quando um pai ou mãe fala isso
a respeito de filhos. E também é uma palavra que a pessoa pode utilizar se referindo não somente a filhos, mas a outras pessoas. Outra coisa que eu separei aqui, muito interessante, chama-se Eu não aguento esta vida. Quem já não ouviu essa frase? Certo? Eu não aguento essa vida, não aguento essa situação, não aguento esse sofrimento. Outra coisa que eu separei interessante, você é igual fulano. Você é igual fulano, sentido pejorativo, indicativo daquela pessoa que não é uma boa pessoa, não é uma boa companhia, expressa a ideia de alguém que não presta. Outra coisa que eu separei aqui, nunca deveria ter casado. Você é igual ao teu pai. Também um sentido pejorativo, né? Quando está indicando aquela pessoa que não é uma referência boa para ser seguida. Nunca deveria ter constituído uma família. Me arrependo de ter essa vida. Me arrependo de ter casado com você. Não aguento mais isso aqui. Isso aqui está se tornando insuportável. Bom, aquilo que eu já escrevi, já li, mas o Espírito Santo ele tem me incomodado para falar outras coisas que eu estou me lembrando, mas daqui a pouco eu vou na parte boa que nós devemos pronunciar. Essas coisas que eu falei, irmãos, eu já tenho uma caminhada com Cristo há uns 35 anos. Eu já errei muito, já falei coisas que não deveria, eu já cultivei sentimentos ruins, mas é aquilo que eu falei, né? Eu procuro me corrigir pela palavra. Então a palavra de Deus é sempre precisa, né? Para nos instruir, para nos disciplinar. Essas palavras de cunho negativo que eu acabei falando, ele abre muitos precedentes ou legalidades para que as trevas venham agir. Talvez esse seja um dos vídeos mais importantes que eu estou colocando aqui. Vou procurar fazer temas semelhantes, mas essas palavras são carregadas de legalidade, ou seja, quando a pessoa pronuncia essas palavras repetidamente, ela está abrindo um espaço para uma legalidade das trevas, está agindo, está trabalhando, ela está abrindo uma porta para o diabo trabalhar mais ainda na vida dela, está abrindo uma legalidade para os demônios continuarem trabalhando e batendo, né, naquela tecla que ela está se queixando. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele está falando, olha, no mundo você vai passar por dificuldade, mas nenhum de nós queremos passar, mas nós passamos, mas devemos ter um bom ânimo. Se você não consegue evitar de falar essas palavras, se esforce, peça ajuda a Deus. Ore, fala, Senhor, eu quero mudar o meu jeito de falar, eu quero evitar de falar essas palavras. Que o Senhor vai dar uma direção, tá? Eu sei que é difícil evitar falar certas coisas que já é um vício, mas não é impossível você conseguir parar. Tem coisas que somente a ação de Deus, somente o Espírito Santo, somente a palavra de Deus. Eu comentei em alguns vídeos anteriores, não vou me recordar qual, mas sobre fé. A fé não é aquele negócio, eu vou orar para ter fé, eu vou orar que a minha fé vai crescer. Isso não existe. A palavra vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e isso vai aumentar a tua fé, vai te dar fé, vai te motivar para você alcançar aquilo que é impossível. E outra palavra de Deus que eu me apego muito, que é uma passagem que está em Lucas 1:37, para Deus nada é impossível. Talvez algumas coisas na sua vida possam ser que neste momento parecem possíveis, mas Golias ele foi
derrubado com quantas pedras, tá? Davi e Golias. Davi era um menino, um jovem, e ele enfrentou Golias, e todos nós sabemos que Golias foi derrubado com uma única pedra, certo? Aquela pedra que estava na mão daquele menino foi arremessada através da mão de Deus, que guiou aquela pedra e atingiu a testa do gigante. Então, eu falei aqui algumas palavras que nós devemos evitar a todo custo. Tenho certeza que se você mudar o teu comportamento, evitando falar essas palavras, denegrindo qualquer pessoa que seja, Jesus veio para servir. Nós também, se nós seguimos a Jesus, temos que servir uns aos outros. Procure amar as pessoas, amar com um sentimento de amor mesmo, incondicional. Sei que é difícil, talvez, você amar as pessoas no mundo como os dias de hoje, mas se você praticar a palavra e for sincero de coração, Deus vai te dar condições, certo? Jesus ainda vai mais além. Ame teus inimigos, né? Jesus morreu não somente pelos bons, mas morreu também pelos maus, certo? Lembrando aqui aquela passagem que aquela mulher foi pega em adultério e levaram perante Jesus para que Jesus cumprisse a lei de Moisés, onde estava escrito, né, que alguém que fosse pego em adultério seria apedrejada até a morte. E Jesus estando ali agachado escrevendo algumas coisas na areia, aqueles homens insistiram, e Jesus ele vem e faz um questionamento: aquele que não tiver pecado nenhum, atire a primeira pedra, certo? Eu não estou aqui para julgar ninguém, eu já cometi muitos erros, sei que vou continuar cometendo, mas com a ajuda de Deus eu vou procurar, através da minha experiência com o Pai, meditando sempre, procurar evitar o máximo possível. Eu sei que somente Deus pode nos ajudar. E aqueles homens, né, com as suas consciências lhes acusando, cada um, desde o mais velho ao mais novo, foram jogando as pedras no chão, e ficou somente Jesus Cristo e aquela mulher. Quando ele olha para aquela mulher e pergunta: mulher, cadê teus acusadores? E ela lhe disse: não há ninguém, Senhor. Aí ele falou: mulher, vai e não peques mais, né? Aquela mulher teve uma chance de vida, porque o único que poderia lhe acusar ou jogar a primeira pedra seria Cristo, que não tinha e não teve nenhum pecado. Ele era o único que tinha condições de executar aquela lei, de apedrejar ela até a morte, pois ele não tinha pecado, mas ele absolveu ela, e ela aceitou isso e teve uma mudança de vida extraordinária. Essas palavras que eu falei não são meras palavras, são palavras que traz algo negativo para a vida, certo? Uma baixa espiritualidade, né? Abre porta para dar legalidade para o inferno trabalhar. Quando teus filhos, né, eles são crianças, é normal criança brincar, criança extrapolar, correr, quebrar alguma coisa. Você está me entendendo, né? Você está me entendendo? Tem crianças que são imperativas. Elas estão na idade de criança, é a idade da descoberta, a idade de fazer várias coisas, né? E criança é criança. E, infelizmente, alguns pais não têm paciência e acabam falando coisas que não devem. Você não presta, você vai ser igual fulano, ciclano e beltrano. Então, isso aí dá legalidade para o inferno trabalhar na vida das crianças, e as crianças vão, em algum momento na vida, pode ser que aquelas palavras carregadas de coisas tão ruins e pesadas podem realmente se tornar algo de se concretizar na vida daquelas pessoas, certo? Na vida daquelas crianças que um dia se tornarão adultos. Então, devemos evitar a todo custo,
palavras que nós devemos confessar, né? Nós devemos permitir. Eu escrevi aqui algumas palavras, né? Se Deus me permitir, eu vou vencer. Ame a teus pais, respeite, ame tua esposa, ame teu marido. Marido, abençoe tua família. Você foi chamado para ser cabeça da sua casa. Você ser o cabeça da sua esposa. Você ser o responsável, seu provedor. Abençoar teus filhos, abençoar tua esposa. Profetize palavras de bênçãos. Seja verdadeiro. Se você não conseguir ainda atingir esse patamar, peça ajuda de Deus em oração e fala: Senhor, ajuda a mudar meu comportamento. Eu quero perdoar essa pessoa, eu quero amar essa pessoa com o amor de Cristo. Amar não significa concordar se a pessoa está na prática do erro, do pecado. Mas amar é você se permitir ser usado por Deus e você ser usado por Deus para abençoar. Não amaldiçoe ninguém, não deseje mal a ninguém, seja quem for. Se você não gosta, não amaldiçoe a pessoa, não pragueje a pessoa, não diga palavras ruins contra aquela pessoa. Pelo contrário, abençoe aquela pessoa. Jesus não disse: se o teu inimigo te pedir um prato de comida, deles. Amém? Não negue. Devemos falar a verdade, viver a verdade. Se você ainda não consegue estar nessa esfera espiritual de comunhão com o Pai, peça ajuda a Ele, que em algum momento Ele vai te dar condições de você estar abençoando, profetizando palavras de bênção para a tua família, para teus filhos, tá? Mas evite falar aquelas palavras que são ruins para o relacionamento, ruins para a família. Tem pessoas que vivem num ciclo familiar assim tão difícil que o homem, quando ele sai do trabalho, ele nem vem para casa direto, ele passa em outro lugar, num bar, com amigos, porque ele sabe que quando ele chegar, o ambiente é um ambiente que ainda está contaminado por mágoas, por questões de relacionamento. Então, você, homem da sua casa, marido, você é responsável para abençoar a sua esposa. Esposa, você é responsável para abençoar o seu marido. Fale palavras de bênção. Marido, não provoque suas esposas. Aquilo que ela não gosta de você, procure fazer diferente. Seja diferente. Seja diferente. Faça coisas que agradem ela. Com o tempo, sem esperar nada em troca. É lógico, sem esperar nada em troca. Mas de você amar a sua esposa verdadeiramente. Certo? Esposa, respeitem seus maridos. Tá? Esposa, respeite seu marido. Tá? Respeite seu marido. Seu marido, muitas vezes, ele precisa do espaço dele. Não invada o espaço do seu marido sem o consentimento dele. Mas procure abençoar, procure falar palavras de fortalecimento. Se ele está passando por dificuldade, diga que você está do lado dele para ajudar ele. Tá? Deus te colocou nesta função de ser uma ajudadora. Você não é menos que seu marido e você também não é mais do que ele. Você é aquela auxiliadora que Deus colocou para estar do lado dele nos momentos mais difíceis. Muitas vezes o homem ele se sente com a responsabilidade
de tomar decisões difíceis. Às vezes ele tem que cortar alguns gastos que ele não gostaria, às vezes o peso da responsabilidade das contas, aluguel, de fazer o dinheiro esticar até o final do mês, muitas vezes faz com que ele muitas vezes ele não tenha aquele sorriso no rosto. Muitas vezes ele está quieto, está preocupado, porque ele está pensando num jeito de chegar até o final do mês. Você está me entendendo? Coisas que nós podemos aplicar na nossa vida, certo? Que vai melhorar o relacionamento. Com certeza vai melhorar o relacionamento. Uma coisa prática que a minha esposa aprendeu, sem eu ter que falar nada, somente observando. Muitas vezes eu chego cansado do trabalho, moro no litoral, trabalho em São Paulo, são 4 horas de moto, subir na serra. 2 horas para chegar ao trabalho, mais 2 horas para voltar para casa, certo? São 4 horas na estrada, um trânsito que todos nós conhecemos como que é o trânsito. Tem que tomar muito cuidado, certo? E a gente tem que se concentrar muito para evitar qualquer problema. E uma coisa que eu coloquei na minha mente: não discutir com ninguém no trânsito, independente se a pessoa me deu uma fechada ou não. Que ela siga a vida dela e eu siga a minha vida diante de Deus em paz e chegar em paz em casa. Então são 8 horas de trabalho, 4 horas de estrada todos os dias. Então eu chego bem cansado, né, em casa. E a minha esposa aprendeu, né, muito, que às vezes quando eu chegava em casa ela queria sair para fazer alguma compra, às vezes já ia com a cara fechada, porque estava cansado. Cansado porque a vida, o trânsito, jornada de trabalho não é nada fácil. Mas com o tempo ela foi percebendo que não era o melhor momento eu chegar e já pedir para sair. Ela me recebia com um sorriso, né? Preparava uma janta, esperava eu jantar ou almoçar, dependendo do dia e da hora, e esperava descansar. Depois que eu tivesse feito minha refeição, tivesse descansado um pouco, se tivesse que sair, aí sim ela ia chegar para mim e falar: amor, podemos ir no mercado? Estou precisando comprar algumas coisas, né? E ela foi percebendo que ela agindo dessa maneira, eu era mais aceptível, né? E já ia com ela sem fazer cara feia nem nada. E outras coisas que a gente foi adaptando, né? Deixar, fazer algo programado, tipo, não vamos no dia de semana. O dia de semana você trabalha, vamos programar um dia de final de semana, aí a gente programa assim, aí ficou melhor ainda. Mas é uma estratégia, né? Mulheres, teu marido vai chegar cansado, espera ele chegar em casa, ofereça o seu melhor, faça uma refeição, receba ele com um sorriso. Eu sei que a vida de uma dona de casa não é fácil, sei que são muitas afazeres. Eu já estou mais ou menos uns 35 anos com a minha esposa. Nós já passamos por altos e baixos, já aprendemos com os nossos erros, mas eu sei que a melhor maneira de aprender é à luz da Bíblia, certo? E colocar em prática aquilo que Jesus falou. No mundo nós passamos por aflições, então tenha bom ânimo. Eu também passo por aflição, eu passo por dificuldades, passo por problemas, né? Mas tem que ter bom ânimo. Não posso sair toda hora querendo criticar ou querendo discutir o porquê dessas coisas. Coisas que aborrecem a Deus. Você ficar reclamando, né? Não reclame. Agradeça a Deus o dia de hoje, o pão que você tem, o lugar que você tem para reclinar na sua cabeça, né? Talvez, eu não sei quantas pessoas vão assistir esse vídeo, porque está um pouquinho longo, mas eu já vou terminar. Mas
O importante é você evitar de falar coisas que são ruins, que isso dá legalidade e abrir brechas para o diabo trabalhar, tá? E você se permitir de você profetizar coisas boas para o seu lar, para a sua vida, que eu tenho certeza que quando você profetiza aquilo que Deus colocou na sua palavra, que você seja uma bênção, eu abençoo vocês, meus filhos, abençoe eles antes deles irem para a escola, abençoe eles quando eles chegarem, porque eles chegaram com vida, porque eles estão em segurança, abençoe tua vida, abençoe tua esposa quando sair para o trabalho, ore por ela, mulher, ore pelo teu marido, mulher, esposas, orem pelos teus filhos quando eles forem para a escola, que coloque Deus na vida deles, que aonde eles estiverem, o Senhor está guardando e livrando eles de todo mal. Tenha uma experiência com Deus, certo? Tenha uma experiência com Deus. Maridos, quando vocês saírem para trabalhar, que vocês tenham bom ânimo para resolver as situações de dificuldade. Evitem discutir. Discussão só leva a um sentimento ruim, abre legalidade para o diabo trabalhar. Mas muitas vezes é melhor se calar diante de uma situação de dificuldade, porque quando você se cala, você deixa Deus trabalhar por você. Agora, quando você quer se defender e você levanta a tua voz para querer se defender, você está tirando a oportunidade de Deus agir. Você está dando legalidade para o diabo trabalhar mais ainda. Quantas pessoas perdem o emprego porque naquele momento não era para ter falado nada, a pessoa explode no serviço, quando vai ver está no olho da rua. Então, em tudo nós temos que ter cautela, né? Jesus falou que nós fomos colocados como ovelhas, né? Ovelhas no meio de lobos. Então, temos que ser prudentes. Como ele falou, prudentes como as serpentes. Temos que ser prudentes no mundo de hoje. Temos que ter prudência e sabedoria de Deus. Amém? Eu vou estar colocando alguma dessas palavras no final do vídeo. Vou colocar lá na descrição. Eu tenho certeza que vai ajudar. E não é querer dando spoiler não, mas tem um livro que eu já li e eu recomendo que vocês possam comprá-lo. Há Poder em Suas Palavras. É um livro cristão, não é um livro caro, mas é um livro muito bom. Há poder em Suas palavras. Então, são coisas que nós devemos aplicar para a nossa vida. Amém? Se você gostou desse vídeo, compartilhe com mais pessoas para que a plataforma possa achar que o canal é relevante e possa estar recomendando essa mensagem. Amém? Olha, que você seja ricamente abençoado por Deus. Se você gostou do vídeo, continue aqui no meu canal, divulgue o meu canal. Você está vendo aí que na inscrição, no momento, são poucas pessoas que tem, mas aqui o que eu procuro falar é falar sobre a palavra de Deus. Aqui eu não vou entrar em debate de comentar posicionamento de outras pessoas. Eu sei que cada pessoa, conforme está escrito na Bíblia, prestará conta de si mesmo diante de Deus. E a salvação é individual. Independente se você é cristão ou não, minha recomendação é: evite falar as palavras que eu coloquei neste vídeo, eu vou colocar nos comentários, e procure profetizar palavras de bênção para a sua vida. Eu tenho certeza que se você fizer uma experiência disso que eu estou falando, eu tenho certeza, 100% de certeza, que Deus vai trabalhar na tua vida e você vai ver que o seu convívio familiar, seu convívio no trabalho, seu convívio com teus filhos vai melhorar e vai melhorar em muito. Tá bom? Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Amém? Fique com Deus e Deus te abençoe.